E aí, criatura, tudo bem com você? Preparado para mais uma aulinha? Composição de movimentos 2. Então, não esquece, se inscreve aí no meu canal para me dar uma força. Curte se você gostou. Se você não gostou, manda uma mensagem: ó, não gostei, não deu para enxergar direito, foi muito rápido, o som não estava bom, a explicação estava um lixo. Tá? Não precisa mesmo avacalhar tanto assim, mas só dá uma dica aí para saber o que pode estar errado, tá bom? Seguinte, a composição de movimentos, esse lançamento horizontal no vácuo, tem como pré-requisito algumas coisas, que são essas algumas coisas que você deveria saber. Você tem que saber o que é um movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que a velocidade não varia, ou seja, ele possui velocidade constante. Não interessa muito a trajetória dele lá no movimento uniforme, mas se for retilíneo uniforme, não varia nem em direção, nem em sentido, nem nada. E a gente tem que saber também os movimentos uniformemente variados. O que é um movimento uniformemente variado? Um move. Like a move, move. Não é esse move, move aí. Mas você tem que saber o que é um movimento uniformemente variado e a aplicação dele, assim, que é um movimento vertical no vácuo. Ou seja, um movimento de queda livre. Assistindo aí, tem um videozinho sobre isso no meu canal. Assiste lá, que eu vou usar uma formulazinha que está lá nesse vídeo para a gente resolver isso. E também a composição de movimentos. Tem aí um vídeo, composição de movimento 1, que é a associação, o princípio de Galileu. O que acontece nesse princípio de Galileu? Desse jeito aqui, ó. Então aqui eu tenho uma mesa, uma bolinha vai rolar em cima dessa mesa. E na hora que ela rolar em cima da mesa, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a se deslocar para a direita, então ela vai ter uma direção de movimento para a direita, porque ela já vinha andando de algum lugar, né? Ela já tinha uma velocidade. Deixa eu ficou feito. Ela já estava andando de algum lugar aqui com uma velocidade, botar assim, ó, uma velocidade x. Na direção horizontal, ela tinha uma velocidade x. Quando ela sair da rampa, ela continua com a velocidade x. Só que além disso, ela começa a ganhar um outro tipo de movimento, que é um movimento com uma velocidade y. Ou seja, uma velocidade vertical. Então, se você assistiu o vídeo lá, composição de movimento 1, nesse vídeo é justamente o que eu trato. Ó. O princípio de Galileu diz que o movimento horizontal ele independe do movimento vertical. Porém, eles acontecem ao mesmo tempo. O tempo que essa bolinha tem para andar para frente, o tempo que ela tem para andar para a direita, é o mesmo tempo que ela tem para cair no chão. Ou seja, para tocar o solo aqui. Deixa eu desenhar um solo aqui, ó. Ficou sem chão na minha edição ali, ó. Porque não trocou a caneta. Aqui. Então, aqui é o chão, né? Então, ela vai cair a uma certa distância da base da mesa, que é de onde ela saiu. Ela caiu nessa posição aqui, vou chamar de X. Mas ela saiu dessa altura aqui, ó, que eu vou chamar de Y. Então, a gente pode entender assim, ó, o movimento na direção horizontal é um aproveitador. Ele aproveita para ir para a direita enquanto está caindo. Quando ele cair aqui, se não tiver resistência nenhuma, atrito nenhum, essa bolinha vai cair, vai quicar. Na hora que ela bater no chão e continuar, começa outro movimento. Ela passa a ter então esse movimento aqui acaba nesse momento. Depois a gente vai ter um movimento posterior, certo? Então, o que a gente pode dizer? Ó? Que o movimento na direção X e o movimento na direção Y. A gente vai sempre relacionar os dois através do tempo. Então, o X está vinculado ao tempo e o Y está vinculado ao tempo. E o tempo na horizontal vai ser igual ao tempo na direção vertical. E é aí que a gente consegue resolver o problema, amarrando esses dois tempos, certo? Então, o tempo de um tem que ser igual ao tempo do outro. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui numa figura agora mais formal, assim, né? Se a gente começar a observar para esse lançamento, o que aconteceu? Ele saiu lá de cima com uma velocidade inicial na direção X. E observe, ó, que essa velocidade na direção X, ela não muda nunca. Então, ele saiu com essa velocidade porque o nosso movimento está no vácuo, ou seja, não tem resistência do ar nenhuma, e não tem nenhum outro agente empurrando. Não tem mais ninguém aqui empurrando ele para frente. Na hora que você empurrou, eu vou pegar esse meu nariz de palhaço aqui, ó, eu jogo ele. Na hora que eu jogar ele, ele vai, e o impulso inicial que eu dei para ele aqui não existe mais. A partir de agora, a única força que atua sobre ele é a força-peso, que vai fazer com que, além de ir para a direita, nesse caso aqui, ele também vai começar a ir para baixo. Quer ver? Eu posso jogar ele assim direitinho, ó, mas eu poderia jogar ele assim, ó. Ele foi rodando, né? Então, ó, além de ir para no meu caso aqui, para minha direita,
ir para baixo, ele também estava rodando. Reparem que os movimentos, você só vai acumulando movimento, mas um movimento não interfere na existência do outro, porque não tem atrito com o ar. Não tem como um atrapalhar o movimento do outro se não tem resistência com o ar também, né? A resistência do ar afetaria o quê? Você diminui o tempo que ele pode ir para frente, daí ele vai poder rodar menos, ele vai cair menos, ele vai demorar mais para cair, então vai interferir. Então não é isso, não dá para usar com essa matemática aqui, não dá para resolver com essa matemática. O que você precisa saber agora? Que na direção horizontal, como a velocidade dele não muda na direção horizontal, ele descreve um movimento uniforme. E a nossa função horária, quer ver? Eu posso escrever assim, lembra que era o sorvete? S igual a S0 mais V vezes T. Vou dar uma limpada nela para a gente usar nessa aplicação específica. Ó. Vai ser o x que multiplica, é um Vx vezes T. Onde o x é a distância que ele vai cair, que está marcado como um D aqui, né? Vai ser esse x aqui, ó, que é esse x que está aparecendo lá. E o t é o tempo que ele vai ter para se deslocar para lá. Qual o tempo que ele tem para se deslocar para a direita? É o tempo que ele tem para tocar o solo. E aí na direção y, ou seja, na vertical, ele vai descrever um MUV e especificamente um movimento em queda livre. Então ele vai começar a cair, ó, e se você começar a observar esse ponto aqui, ó, é onde ele está. Quais são as coordenadas desse corpo agora? Ele está nessa bolinha azul e nessa bolinha vermelha. Depois de um certo tempo, ó, se for o mesmo tempo daqui até aqui, ele vai andar o mesmo tanto para cá, só que ele vai descer bem mais, porque na direção vertical ele possui uma aceleração que era da gravidade. Quais as equações que interessam para a gente? Ó? Eu vou escrever aqui h igual a gt² sobre 2, que isso aqui está acontecendo na direção y, e aí eu preciso que você olhe lá o videozinho de queda livre, quando eu apresento essa equação. Posso usar Torricelli, posso usar qualquer equação que eu quiser. Ó. V igual a g vezes t. A equação de Torricelli vai funcionar do mesmo jeito, e o importante é que esse t aqui é o mesmo que esse t aqui. Esses dois t's aqui, eles são o mesmo. O tempo que ele anda na horizontal é o tempo que ele cai. Certo? Tudo muito lindo, maravilhoso, até resolver o exercício. Vamos resolver o exercício agora para ver como isso funciona. Ó. Desculpa aqui, botei na ordem, né? A velocidade resultante dele, se quiser saber a velocidade ponto a ponto, como que você vai achar isso? Ó? Ele tem sempre uma componente horizontal e uma componente vertical. O que a gente enxerga no mundo as resultantes. Então a gente vai enxergar esse vetor preto aqui. Ó. Esse vetor preto é a resultante entre a velocidade em x e em y. Então, a velocidade resultante ao quadrado é a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. De onde eu estou tirando essa resultante aqui? Lá da soma de vetores. Lembra que vetor já não cai tanto assim nos vestibulares, uma questão de vetores especificamente. Mas aqui eu preciso aplicar os vetores para poder resolver. Eu preciso saber calcular a resultante, usar Pitágoras, para poder resolver esse tipo de probleminha. Caso peça a velocidade resultante dele. E ponto a ponto, ó, a velocidade resultante ela é tangente à trajetória. Nesse ponto aqui ela é assim, aí aqui ela é mais assim, aqui ela é mais assim. Então, ponto a ponto, a velocidade ela é tangente à trajetória que ele está descrevendo. Uma observação importante, ó, que o V resultante é tangente à trajetória. Fechou? Agora sim nós vamos fazer o exercício. Aqui, ó. Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu com 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal. Então, quer ver? Vamos montar isso. Ele foi jogado de um arranha-céu aqui. Ele foi jogado aqui e diz que a altura do arranha-céu é de 320 metros. Que trajetória ele vai descrever? Ele vai fazer isso aqui, ó. Assim, desse jeito. Quer saber o alcance? O que é o alcance horizontal? Quão longe do pé do arranha-céu ele caiu. Então, quer saber quanto vale esse X aqui, ó. Essa é a pergunta. A distância que ele caiu do pé do arranha-céu.
E ele deu no problema que a altura de queda, ou seja, a altura do arranha-céu, aqui ó, era de 320 metros. Quer ver como que eu vou resolver isso? Para saber, e a velocidade, deixa eu só marcar aqui, que estava esquecendo disso, ó, ele falou que ele foi jogado com uma velocidade 15. Então a velocidade em x, 15 metros por segundo. O que eu vou fazer? Eu quero saber o x, mas eu tenho informações do y. Então meu mapa de solução é esse. Ó. Eu sei o y, do y eu vou achar o tempo. Do tempo eu vou achar o x. Esse vai ser meu cronograma de solução. Tá? Como que eu vou achar esse tempo de queda? Aquela formulazinha que eu passei antes, ela acaba sendo mágica para resolver isso. Vale a pena decorar alguma coisa. Ó. H é gt² sobre 2. Eu já sei de que altura ele vai sair. Eu sei a aceleração da gravidade. E eu só vou descobrir quanto tempo ele leva para cair. Então vai ficar assim. Ó. O H é 320. O G é 10t². Quer ver? Acho que vocês já são mocinhos, mocinhas, né? Já comem com garfo e faca e tudo. Ó. Eu vou cortar esses aqui, vai ficar 32. O 2 foi para lá, ficava 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, já vou botar aqui, ó, 8 segundos. E uma coisa que eu vou falar isso agora. Se nessa altura do campeonato você está com dificuldade de fazer essa continha aqui, você precisa dar uma estudada em matemática básica. Precisa mesmo, assim, é sério, assim. Ah, então eu tenho que falar isso, desculpa jogar isso na sua cara, sim, né? Mas você precisa conseguir fazer esse tipo de continha básica, assim, direto, para não perder tempo. Imagina na prova do Enem, você ficar um tempão fazendo essa conta aqui, aí o teu concorrente já fez 5 questões e você está fazendo raiz quadrada de 64 ainda, tá? Então tá, agora que eu sei o tempo, eu vou poder achar o x. Lembra que x era Vx vezes t? Então x vai ser igual a Vx, que é 15, e o tempo é 8. X 120 metros. Então a distância que ele vai cair do pé da torre vai ser de 120 metros. Vejam, ó, se ele jogar mais forte aquilo ali, e jogasse com uma velocidade de 30 metros por segundo, mudava o tempo? Não. O tempo de queda continua sendo sempre o mesmo. Por quê? Porque o tempo de queda, quem coordena é a altura. O alcance que ele vai ter é que vai ser determinado pelo Vx. Se por acaso o Vx fosse 0, o alcance ia dar 0, mas levava 8 segundos para cair do mesmo jeito. Então percebe que são dois problemas acontecendo ao mesmo tempo, só que um não depende do outro. Tá? Então beleza, vamos fazer mais um. Ó. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente, então de novo, ó, lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura. Então já sei que a altura que ele vai cair é 125 metros. Num local onde o módulo da aceleração da gravidade é 10. Então tá, o G vale 10. E tendo um alcance horizontal, agora ele está dizendo assim, ó, que o X é de 10 metros. Determine a velocidade com que ele foi lançado. Quer saber quanto vale o Vx. Da mesma forma que a gente fez antes. Eu sei agora que distância ele caiu e sei de que altura ele caiu. Então eu vou fazer assim, ó, H gt² sobre 2. Com essa informação eu vou achar o quê? Isso, o tempo. 125 é igual ao g, que é 10t² sobre 2. Então, quer ver de novo? Ó. Falei antes aqui, já te dei uma bronca antes, se você não sabia fazer isso, eu vou falar de novo. O 2 vai para lá, vai dar 250. 250 dividido por 10 vai dar 25. T ao quadrado é 25. Então, T é igual a 5 segundos. Joia. Agora eu vou fazer o Vx. Ó. O Vx, né? Na verdade, eu vou fazer aqui primeiro assim. Ó. X é igual a Vx vezes T. O X era 10. O Vx não sabemos. E o tempo é 5. Então, a velocidade horizontal que ele foi lançado, 2 metros por segundo. Beleza?
São exercícios básicos, são exercícios de início do conteúdo, mas não tem muito que possa piorar. A alternativa sempre é essa. Como que você relaciona o y com o x? Através do tempo. De um você calcula o tempo, acha o outro. Do outro você calcula o tempo, acha um. E aí vai, tá? Beleza? Bom trabalho aí, bons estudos. Guiné.